Sim. Bom, pessoal, então nós vamos conversar sobre a razão e a filosofia contemporânea. A filosofia hoje, como é que a filosofia dá conta dos movimentos contemporâneos, né? Tendo a razão aí, a base, né? Bom, a gente vai começar com a ideia, com a questão da fenomenologia, que a ciência ela estuda a pesquisa da ciência com base nos fenômenos, na fenomenologia, nos fatos, nos acontecimentos. E aí a Marilena Chaui, ela começa com Husserl, com a ideia de Husserl, e ela começa citando Kant. É assim, para Kant, a filosofia ou metafísica, por que metafísica? Porque é algo abstrato. É de causar pena, pois nela reinam a confusão, os conflitos de doutrina, aporias de todo tipo, né? Então, e aí ela vai apontar, né, a obra Crítica da Razão, de Kant, que ele diz assim: quais as condições preliminares que deviam ser preenchidas ou respeitadas para que um dia a filosofia, a metafísica, pudesse se tornar uma ciência. Então, Kant vai fazer essa crítica no sentido de que o filósofo ele se baseia em abstração, em troca, em análise abstrata das coisas, enquanto que a ciência ela se baseia na análise concreta das coisas. Então, assim, será que um dia, né, o que precisa para que a filosofia, né, se torne uma ciência? E aí, né, Marilena continua falando disso, falando da fenomenologia de Husserl, né, vai dizendo que a fenomenologia, com a fenomenologia, não conhecemos uma realidade em si, mas a realidade tal qual aparece ao ser estruturada e organizada a priori pela razão. Então, ele vai fazer uma crítica ao posicionamento científico de que, enquanto a filosofia se baseia na metafísica, na abstração, a ciência se baseia no concreto puro, no fenômeno como ele se apresenta. E isso, o que se apresenta pode nos enganar, pode nos iludir. Então, fica esse conflito aí, né, da ciência com a metafísica, do concreto com a metafísica, ou seja, o concreto com o abstrato, e a ciência com a filosofia. E aí, ela continua na página 98, dizendo o seguinte, né? Para Hegel, a fenomenologia é a narrativa das experiências da consciência na história. Então, para ele, a fenomenologia é uma narrativa de como percebemos um objeto ao longo da história. E aí, Husserl, criticando Hegel, vai dizer o seguinte, né? Ele vai usar a palavra apoché, ou apoquê, do grego, que significa suspender o juízo sobre alguma coisa de que não se tem certeza. Então, desconfiar de qualquer coisa que não se tem certeza. Só que essa certeza ela é constituída a partir da ciência também, né? A gente lembra da confusão que foi a ideia da ivermectina e da cloroquina com relação à Covid-19. Movimento de pessoas, inclusive médicos, né? Claro que não cientistas, de que essas medicações eram eficazes para a Covid, enquanto que, a partir da experiência, da ciência,
se comprovava que a medicação era ineficaz e que não resolvia. E começaram a morrer pessoas e tal. Quer dizer, investiu-se milhões do Brasil aqui, Estados Unidos também, né? Deve ter, o mundo, né? Milhões e milhões de dólares, de reais, para fabricar comprimidos que depois foram jogados fora, porque não foi chancelado para a ciência e não iria entupir as pessoas de químicas que poderiam lhe fazer mal, inclusive. E aí, bom, nessa discussão aí da fenomenologia, da abstração com o concreto, ela vai, vamos pegar Russell, né? Russell, quando vai falar do mundo ou realidade, Russell diz assim: a realidade não é um conjunto de coisas e pessoas, animais, vegetais e minerais existentes em si mesmos e que nossas ideias representam ao transformá-los em objeto de conhecimento. Então, ele vai dizer que não, que o mundo não é um conjunto de coisas e pessoas, animais. É assim que a gente vê, né? Ele vai dizer que não é assim. Ele vai dizer que, na verdade, o mundo é um conjunto de significações, de sentidos, que são produzidos pela consciência ou pela razão. Essa razão que é doadora do sentido, que vai constituir a realidade. O que ele está dizendo aqui? O que existe não são animais, vegetais, minerais, pessoas, invenções, objetos, né? Não, isso não é isso que existe. O que existe é a nossa percepção disso. É como eu percebo o mineral, o vegetal, o animal, o objeto. Depende do meu sentido, da minha percepção. Não existe algo que seja... Não existe uma definição geral. Mas, Luiz, que coisa maluca isso. Você está dizendo então, que as coisas não existem. De acordo com Russell, as coisas existem tal qual nós a identificamos. Isso é meio maluco, né, gente? Mas vamos pensar aqui. Para o pessoal do agronegócio brasileiro, pessoal mais ali da região do Brasil Central, Goiás e tal, para eles não deveria existir índio. Para eles, a mata, a natureza, foi feita para ser explorada, transformada em soja, em milho, em cana, enfim, em carne bovina, para eles venderem. É assim que eles veem. Aí você vai dizer assim, mas Luiz, isso é um absurdo. Tá, mas é assim que eles veem. Todo o processo deles é constituído em cima disso. Pais, filhos, descendentes, empregados, moradores, todo mundo pensa assim, pobre, rico. Enquanto se a gente olha, por exemplo, os indígenas, para o indígena, a natureza é a árvore em pé. São os animais vivendo em harmonia. E essa natureza e essa árvore precisa ficar em pé, precisa viver em harmonia, porque senão nós morremos. Simples assim, para os indígenas. Então, os indígenas conseguem, né, os povos originários conseguem viver em harmonia com essa natureza. O agronegócio quer derrubar as árvores. Para ele, as árvores não faz sentido elas ficarem em pé. E é assim que é. Mas assim, e eu fico com qual versão? Depende. Você pode ficar com a versão do agronegócio. Ou ficar com a versão do indígena. Tá a confusão aí do marco temporal. Eles autorizaram em lei a Câmara a derrubar tudo, a tomar a terra dos índios e tal. Tá um baralho de gato. E isso está mexendo com o mundo todo, porque no planeta todo isso é dividido, não é só aqui no Brasil.
parte do planeta pensa, olha, se derrubar as árvores, o bicho vai pegar, porque vamos morrer todo mundo. Morremos todo mundo sem oxigênio. A outra parte diz, não, é possível a gente plantar cana, plantar milho, plantar soja, colocar o gado para comer e não vai acontecer isso. Isso é coisa de comunista. Então, o que acontece com isso? É uma divergência política? É. Mas por que acontece a divergência política? Por diferente percepção da realidade. Então, o mundo para o indígena é um. O mundo para o agronegócio... Estou dando um exemplo, tá, gente? Para o agronegócio é outro. Por quê? Eles percebem assim. E pronto. Mas, Aloysio, o agronegócio está errado. Não, para eles jamais vai estar. Então, é isso que o Russo está dizendo. No mundo não é uma coisa, um conjunto de coisas que todo mundo percebe do mesmo jeito. Não, as pessoas percebem diferente. Tem uma série de coisas que influenciam nisso. E aí continua, o Russo diz, a realidade constituída pela consciência transcendental ou pela razão transcendental não se refere à existência de seres, e sim de essências, isso é, de significados. Tem gente que até hoje acredita na ivermectina, na cloroquina, que não toma vacina, até rimou. Aí vai dizer, mas Aloysio, foi a vacina que parou a morte da Covid. Eles vão dizer que não. Não foi isso. Quem tinha que morrer, morreu e pronto, acabou. Eles acreditam nisso e não tomam vacina. E não tomam. E no meio desse... Eu até comentava isso com a minha sogra no final de semana passado. No meio desse grupo dos que acreditam na ivermectina e cloroquina, dos que não tomam vacina, e dos que tomam vacina, tem uma grande massa dos que são mornos. Eles não acreditam na ivermectina e na cloroquina, mas não tomam vacina. Perderam a fé. Então, não sei, acho que eu não vou tomar, não. Perderam a fé. Porque foram colocadas duas verdades para eles, e eles não sabem como escolher essas verdades. Aparentemente, eles escolhem a vacina. Não, eu acho que é a vacina. Mas você tomou vacina? Tomei não. Então, isso vai entrar nos detalhes do nosso pensamento dia a dia, pessoal. Eu estou dando um exemplo aqui, absurdo, maior, mas isso entra na hora da escolha de um pacote de arroz, de tomar refrigerante ou não, né? Tem o povo que não toma refrigerante, tomar suco ou não, de fazer uso de álcool ou não. Tudo isso depende de como você percebe. Se você não percebe, não, o álcool não faz mal, eu tomo socialmente, tudo bem, vai continuar tomando. Não, o álcool faz mal, altera o meu sistema nervoso central, altera meu campo ético, então você não vai tomar álcool. E tem aquele que sabe que altera, mas toma, que é o morno, né? Então tem esses grupos. E aí, em meio a esse diálogo de Husserl e de Hegel, surge aí a escola de Frankfurt, que ela foi em 1960, por aí, né? Que os filósofos famosos, é uma escola do século XX, chamado Theodor Adorno, Mercuse e Horkheimer. É o pessoal que já surgiu aí com a televisão, com a mídia moderna. Então, é a arte contemporânea, é um pessoal que já traz aí uma filosofia mais contemporânea para nós. E aí, eles fazem uma crítica, por exemplo, a Hegel. Eles dizem assim, o problema do Hegel é que a razão é uma força histórica autônoma, isto é, não condicionada pela situação material ou econômica, social e política de uma época. Então, segundo eles, Hegel está errado quando ele tenta construir uma filosofia que independa
do processo histórico, político, econômico. Porque o povo vai se guiar, as crenças vão surgir, a ciência vai se balizar a partir dessas situações históricas, políticas, sociais. Não conseguem atravessar o tempo. Imaginar um processo fenomenológico que ultrapassa o tempo é uma ilusão, na visão do pessoal de Frankfurt. Então, eles vão falar da chamada razão instrumental, ou razão técnico-científica, que e aí, em cima dessa razão instrumental ou razão técnico-científica, que é a razão com base na ciência, ele propõe uma razão crítica, filosófica, para uma razão que critique a própria ciência. Ok, a vacina salvou, evitou mortes. Mas por quê? De onde vem a vacina? Quais as consequências da vacina? Ah, Luiz, mas aí você vai estar caindo do outro lado, que é o pessoal anti-vacina. Não. Você reconhece a vacina até onde ela foi, mas você vai criticar também a vacina. Né? Então, por que a vacina no braço? Por que não no nariz? Agora já tem até a Dinalá, né? que teria uma eficácia maior. Então, nesse sentido. E aí, a escola de Frankfurt diz o seguinte: a razão moderna, por exemplo, não surge de repente, do nada, mas resulta de contradições e conflitos sociopolíticos do fim da Idade Média, da Renascença. Isso, veja bem, a razão moderna Não sei se vocês viram, eu tenho que acelerar aqui por causa do Sócrates, esse fim de semana, um pastor, eu não gravei o nome dele, Gelsa gravou, um pastor que gravou o vídeo, assim, assustador. Porque não é coincidência, antes da parada do orgulho LGBTQIA+, teve a Marcha para Jesus, que, aliás, é muito estranha, é um movimento político. A Marcha para Jesus do ano passado, vocês têm ideia, tinha um revólver, uma escultura de um revólver, tamanho de um carro, circulando na Marcha para Jesus. Então, é muito questionável essa marcha, Jesus ali está longe. E, na verdade, é um movimento contrapondo o movimento LGBTQIA+. E aí o pastor dizia assim, que dois pastores tradicionais, eu não vou dizer o nome deles aqui para não cair no YouTube, que vai para o YouTube, né? Dois pastores tradicionais alegavam que o espinho na carne do homossexual é o desejo, a tentação de um homem querer fazer sexo com outro homem, mulher com outra mulher, etc, etc. E aí o pastor diz o seguinte, de acordo com o apóstolo Paulo, ele cita a Bíblia, o espinho na carne não é o desejo, mas é a mensagem de Satanás. E claro que Satanás tem todo o significado e tal, os mensageiros de Satanás, que batem na cara. É verdade que Paulo estava dizendo ali uma questão pessoal dele, mas, enfim, o pastor, ele é evangélico, ele é um pastor evangélico, e ele coloca como paradigma acolher o homossexual no meio evangélico. E ele diz, pastor fulano, os dois pastores mais famosos do Brasil, e pastor cicrano, vocês são mensageiros de Satanás. Vocês espalham a morte. Vocês espalham o terror. Vocês fazem o pai e a mãe expulsar os filhos de casa. A sua mensagem faz os jovens homossexuais cometer suicídio. Quem não sabe disso? A gente sabe, mas ouvir isso da boca de um pastor, saber que tem ali milhares de evangélicos escutando ele e aplaudindo ele, é algo extremamente revolucionário, devastador, assustador. Ou seja, o que está dizendo aqui? Aquela verdade do homossexual
não poder casar do homem, não poder casar com outro homem, de mulher não poder se relacionar com a mulher, e isso está com os dias, a impossibilidade disso, a crença de que isso é pecado, faz mal, sei o quê, está com os dias contados. Existe um movimento histórico, e aí é a história. Por que mudou? Porque mudou a história. Estamos num outro momento. E isso tende a ocupar o espaço do movimento evangélico, que até então é o último movimento resistente. O Papa já abriu para a Igreja Católica, ele já demonstrou que ele não é a favor da discriminação, não é a favor da homofobia, da LGBTfobia. No meio espírita também está todo mundo pulando fora disso. Então, o meio evangélico é o último meio resistente. E isso está sendo mudado. E é exatamente com base nisso, né, que o pessoal do estruturalismo, também lá dos anos 60, vai dizer que a verdade, a ciência, a filosofia não, mas a ciência, ela não é cumulativa. A verdade não é cumulativa. Ou seja, você não vai acrescentando. Ela não é, ao mesmo tempo, também, não é otimista, como dizia Hegel. Hegel dizia que a gente sempre evolui. A razão sempre evolui. Então, vão surgir movimento de Michel Foucault, Jacques Derrida, Deleuze, Guattari e outros mais vão dizer a razão ela é histórica. Notem isso. A razão é histórica. Isso muda temporalmente. Mas essa história não é cumulativa, evolutiva, progressiva e contínua. Não é. De uma hora para outra pode surgir um movimento de enforcar as pessoas, de crucificar as pessoas. Olha aqui no Brasil, surgiu um movimento fascista, gente querendo voltar ao tempo do Hitler. Temos movimento escravista, gente que quer escravizar o negro. Então, ela não é progressiva, não é evolutiva. Agora, ela depende, ela é histórica. Então, historicamente, nós avançamos na questão do movimento LGBTQIA+. Isso está avançando, não vai ter como negar. Como hoje, não tem como você negar a presença do preto, da pessoa preta, na televisão, nas revistas de cosméticos, acabou. Ainda que alguns mantenham o pensamento, por isso que é de pessoa para pessoa, mantenham a maioria, uma minoria, mantenha o pensamento escravista, racista, ainda assim há um movimento forte de colocar o negro numa posição social igual ao branco, a mulher igual ao homem. A minha aluna lá da academia, né? Ela é minha aluna porque ela trabalha na academia, mas ela foi minha aluna na faculdade. Ela mostrou a revista da Avon, eu ia até comentar isso com a Silvia. E ela falou, olha só, professor, isso aqui eu não tolero, não. Eu acho que ela é evangélica, né? E na revista da Avon, estava lá, cosméticos para os mais jovens. Aí eu falei, que legal, cosmético para as mulheres gordas, para as pessoas gordas, cosmético para os idosos, olha só a visão da revista. Cosmético para os negros, aí eu falei para ela, olha, eu não uso o mesmo cosmético que você, a melanina torna a minha pele diferente da sua. Aí ela falou, isso aqui eu até aceito, professor, o que eu não aceito é isso aqui. Logo em seguida tinha um homem com barba passando batom, com esmalte. Então hoje já saiu uma linha de esmaltes para homem, de batons para homem. O homem não precisa mais usar o batom, o esmalte da mulher, aquele homem que quer usar esses adereços. Então, isso são movimentos históricos. É agora. Você imagina isso antes? Não sei, talvez até tenha existido. Será que nunca mais vai ter discriminação contra o homossexual? Pode ser que volte a ter. Olha o movimento que aconteceu no Brasil, os últimos anos, de volta do fascismo.
O fascismo que estava até então sepultado, quem imaginava que ele ia ressuscitar? Pode ser que ressuscite a Ku Klux Klan para queimar gente preta na cruz. Pode ser que ressurja. Pode ser que os racistas cresçam e façam um movimento e volte. É isso que Deleuze, Guattari, Foucault está dizendo. Olha, não é evolutivo, é histórico. Esse é o momento da história. Pode ser que volte o movimento machista e os homens voltem a oprimir as mulheres, como oprimiam antes, né? Pode ser que o feminicídio não seja mais crime no futuro? Pode ser. Então, a gente tem uma incerteza com relação ao futuro. O que a gente tem é o momento histórico de hoje, e aí o papel da filosofia é analisar esse momento histórico, avaliando o que é crença, o que é propaganda e o que é a verdade disso tudo. Tá bom, gente? Sócrates, com você. Deixa eu localizar aqui o Sócrates para marcar ele. Estou aqui. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Deixa eu te marcar aqui. Deixa eu lá a marcação. Pronto. Deixa eu remover a minha. Pode falar, filho. Está com você. Bom, então boa noite para todos e todas. Aqui está dando uma travadinha na minha internet. Se é aqui... Não, estou conectado no Wi-Fi certo. E aí, dando sequência, então, ao capítulo 10 desse texto da Chauí, é muito interessante porque esse último momento teórico, esse último movimento filosófico que a gente tem vivido, que o Aloysio traz com esses autores, esses filósofos contemporâneos, que são chamados hoje de pós-modernos, ou seja, vem após a modernidade. A modernidade, teoricamente, terminou no final do século XX. O século XXI a gente adentra a pós-modernidade. Então, eles vão dizer que há uma descontinuidade, né? Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida vão falar exatamente nesse sentido. Olha, a história ela não é linear, não é uma linha. Foucault, por exemplo, vai tratar disso como um processo espiralado. Quando a gente lê Foucault, por exemplo, ler Foucault é uma loucura, porque ele começa falando de um tema, vai falando de outro, de repente ele voltou a falar do primeiro tema que ele começou a falar. Então ele faz uma espiral. Não é uma linha de raciocínio. Ele descontinua. E aí a gente entra no ponto do que é o paradigma nesse sentido, né? Então o paradigma da modernidade estava calcado na ideia da linearidade. A história é linear. Então a gente tem aí Kant, Hegel, o próprio Karl Marx, que vai trabalhar essa ideia de a razão é histórica e há paradigmas. O que é o paradigma nessa história? São leis, fugiu a palavra, gente. Metodologias, fontes de conhecimento, né? Isso vai compor o paradigma. Quando a gente fala, por exemplo, no paradigma histórico-dialético, que é o paradigma marxista, a gente vai ter que levar em conta que nós estamos numa sociedade capitalista, que vivemos numa luta de classe, que há uma classe que se sobrepõe à outra, né? Isso é um paradigma marxista. Então, quem se debruça, quem gosta e quem vê a vida, quem vê a razão a partir de Marx, vai partir por esses paradigmas. E aí o que a Chauí vai trazer para nós quando ela traz para a gente o Thomas Kuhn, né, ou o Kahn? Que o paradigma da razão ele vai ser instituído de forma histórica e cada paradigma é diferente do anterior. Não é assim como
Deleuze, Guattari, Foucault, Derrida vão dizer assim, olha, não há uma continuidade na história, há uma descontinuidade, há um fim, e eu continuo. E aí um novo início. Não é Sócrates, terminamos o iluminismo, que foi a época de Kant. Entramos aqui num outro momento. Acabou a época de Kant. Se encerra. E aí o paradigma muda. Ele não tem, não, a gente vai pegar elementos. Não, não, não. Ele muda. O paradigma passa a ser outro. Então, tanto que ele vai usar o termo salto. Na história, a gente dá saltos. Né? Então, vamos lá. Qual era o paradigma da década de... até os anos 2000, com relação, por exemplo, aos homoafetivos? Doença. Esse era o paradigma. Você conseguia provar, você tinha toda uma tese ali que dizia que é isso, isso, isso. Como é que a gente enxerga hoje? Não é mais uma doença. E aí você tem uma troca de paradigma, um salto. Não, foi a partir daí que... Não, 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 não. Rompeu-se com isso. Então, o que o Kahn vai dizer? Olha, é necessário o salto ou a revolução. Na faculdade, um professor, a gente questionou isso a um professor, qual era a diferença da reforma para a revolução. E aí ele muito bem explicou para nós. Né? Ele falou, olha, pensa numa árvore. Se eu vou reformar, eu corto ali, podo, tiro uns galhos, dou um outro formato para essa árvore, mas a árvore continua sendo a mesma. Revolução, eu arranco essa árvore e planto outra no lugar. Totalmente diferente da anterior. Então, se estava plantada uma mangueira, eu arranco e planto ali uma jabutiqueira. Né? Vai me dar jabuticaba, não vai ser mais manga. Então, o Kahn vai defender isso, que o paradigma da razão grega é diferente do paradigma da razão medieval, que é diferente do paradigma da razão moderna, que é diferente do paradigma da razão pós-moderna que hoje nós vivemos. E aí é necessário ir observando exatamente esses pontos que ele coloca para nós. As hipóteses, as leis, os procedimentos metodológicos, as técnicas de pesquisa e aplicação do conhecimento. Isso são as maneiras como a gente vai perceber que há diferença. Um exemplo, né? Realidade. Se a gente for conversar com alguém que está dentro de um paradigma moderno, realidade é o que é concreto. Realidade é o que eu enxergo. Realidade é isso aqui. É o que é concreto. Hoje, se eu converso com alguém que está dentro de um paradigma pós-moderno, realidade não é só o que é concreto e o que está aqui. A realidade vai passar por uma série de lugares, de questões, vai entender aí situação, visão de mundo, visão social, tudo isso, para eu constituir uma realidade. Então, o paradigma ele vai mudar de acordo também com a razão, né? E aí a Chauí pergunta, né? Por que ainda falamos em razão? Se a razão, então, tem aí mudanças e mais mudanças, né? E aí ela traz duas perguntas que são muito bacanas, né? Que ela diz assim: se em cada época, por motivos históricos e teóricos determinados, a razão muda inteiramente, o que queremos dizer quando continuamos empregando a palavra razão? Né? E aí é interessante porque, realmente, se então razão está mudando, por que eu continuo a dizer razão? Porque razão é aquilo que faz com que eu apreenda, compreenda e me insira, esteja no mundo. Tem que fazer sentido para ser racional. Tem que ser coerente para ser racional. Vejam, hoje, para a maioria de nós, eu espero que para todos aqui, a escravidão é algo incoerente. Não faz sentido.
Mas, em 1800, era totalmente coerente. Fazia sentido pegar um homem negro, uma mulher negra, botar lá para trabalhar, cortar cana e cuidar de bicho e açoitar, né, nesse processo. Não pagar nada, deixar ali em saúde. Fazia todo sentido, era coerente. Racionalmente, havia uma lógica que dizia a eles: os negros são inferiores, logo, eles não têm alma, não são humanos. Se eles não são humanos, nós podemos fazer deles animais. Um outro exemplo, né, que a gente pode observar, né, antigamente você tinha a ama de leite. A criança nascia, a mãe entregava para a ama de leite, a a criança ia mamando, né, na ama de leite, a mãe não dava de mamar. Hoje, a gente tem toda uma ciência que diz amamentação cruzada não pode, é proibido. Então, a gente hoje criou coerência. E o que deu essa coerência? A razão. Se a gente vai numa tribo que está lá dentro da mata fechada, que nunca teve contato com a humanidade, eles dizem assim, ó, a água vem daquela árvore. Se cortar aquela árvore agora, vai sair água dali. E toda a água do nosso, que banha nós, que faz com que nós sejamos agraciados com isso, vem daquela árvore. Aquela árvore que enche os nossos rios. É uma coerência deles. Mas nós sabemos que não existe isso. Não é assim que funciona. Que a água ela não vem da árvore, que a água não é desse jeito que ela vai funcionar. Ao mesmo tempo, percebe como que é a maneira como eles observam, apreendem e se inserem no mundo. Então, isso é razão. Por isso que existem hoje tantas vertentes filosóficas e teóricas e as pessoas vão se aproximando daquelas que, para elas, fazem sentido. Para ela é racional, para ela é uma razão. É a maneira como ela apreende o mundo. Se a gente pega alguém que estuda Karl Marx e alguém que estuda Adam Smith, Karl Marx vai falar da luta de classe, do fim da sociedade capitalista, da ditadura do proletariado. Adam Smith vai falar do capitalismo, da necessidade de ter um sujeito que não vai trabalhar, que vai ficar na miséria, vai criar um mundo fantasioso capitalista, onde todo mundo ganha de acordo com o seu esforço. Percebem? E aí aqui vocês já perceberam qual é a minha razão, por exemplo. Como eu apreendo o mundo, que é diferente de algumas pessoas, como elas apreendem. Então, por isso que a gente continua a empregar a razão, né? Porque é a partir dela que a gente vai ver sentido nas coisas. A segunda questão que ela vai trazer é se em cada ciência, cada filosofia, cada teoria, cada expressão do pensamento, nada há em comum com as anteriores e as posteriores, por que dizemos que algumas são racionais e outras não? A razão não seria, afinal, um mito que nossa cultura inventou para si mesma, como os dizem os pós-modernos? E aí, realmente, né, e aí ela vai trazer essa questão da coerência e da incoerência. Tem que ser coerente. E tem que ser coerente com o que hoje, não é do ontem, é do hoje, do histórico, do espaço, do contexto histórico no qual eu vivo. Isso tem que fazer sentido. Então, novamente, né, não adianta eu dizer assim, não, o negro não tem alma. Isso já não tem mais coerência hoje. A mulher não tem direito. Também não tem mais coerência hoje. Se você for ali no Zé da Esquina, ele vai pegar ali um chumaço de mato, tacar na sua cabeça e você vai curar. Entende? Então, é necessário que haja uma coerência no que está sendo dito. Nas filosofias. E aí, antes de entrar aqui, né, nessa parte de por que a gente continua chamando de razão,
a Chauí vai falar sobre a questão. Na verdade, o Boaventura de Souza Santos tem um texto que vai dizer que toda filosofia ela almeja ser senso comum. Todo senso comum, gente, ele está norteado por um processo filosófico, teórico. O senso comum ele não é comum à toa. Ele tem um norte. Alguma coisa está dando norte para aquilo. Seja uma ideia à frente, uma ideia atrás, mas tem algo ali. Então, toda a filosofia ela quer ser comum. A necessidade, então, de ser difundida entre todos. Então, há uma necessidade hoje, né, de sermos coerentes. E aí ela termina trazendo que, independente se é ou não um mito, a razão ela tem que ser crítica. Por isso, a descontinuidade. O que faz com que eu descontinue algo? A crítica. É a compreensão de que a razão me leva a compreender que aquilo ali não está certo. Espera aí, tem alguma coisa estranha. Vamos lá, o cara mata, aí eu mato ele porque ele matou alguém. Tá meio maluco isso, né? O cara rouba, eu arranco a mão dele. Olha que loucura. A mulher aborta, mas quando ela tem um filho, eu também não dou nenhum auxílio, não jogo para adoção. Percebem? É uma questão mesmo de crítica. A razão, então, ela tem um papel fundamental de podermos usá-la para criticar aquilo, ou algo, para que aquilo passe novamente a fazer sentido. Hoje, a gente já não se questiona mais sobre questões enormes, né? Como era a questão do Einstein, do Galileu, sobre o universo. Temos ainda as pesquisas sobre o universo, claro, mas cada vez mais a gente tem se questionado sobre o humano. Esses autores que são pós-modernos, por exemplo, eles questionam o que é o humano. O que é ser humano? Entendem? A gente não se questiona o que é ser humano. O que é nós, sujeitos, sermos humanos? É isso mesmo que nós queremos? Então, a razão é que vai ser capaz de construir esse processo crítico em nós. E aí é isso que a Chauí vai apresentar para nós nesse capítulo. Temos aí um tempinho para a gente conversar, tirar dúvidas.